É muito tempo, né? Ai, pessoal, acho que eu seja tudo certinho. Vai dar A gente sim. veio aqui, você falou que o nariz deu assim, tava formando. Ah, mas é muito pequenininho, né? Aqui a gente já tem mais detalhes. Ele nem também com Nossa, tava mais. ele também com um bocadinho ali, mas a cabecinha tá aqui, é porque fica meio dobradinho, tá? Uhum. Mas eu já vou ver o rostinho, olha lá que bonitinho, tá vendo? Olha lá, aquele ali é o perfilzinho do neném, ó. Que legal. O narizinho. Então deixa eu lá. Gente do céu, tá muito grande. Ah, é 22, 23 semanas. É isso mesmo. Aí, vou lá um pouquinho. Então aqui, ó, nós temos duas coisas. Eu vou começar avaliando o rostinho do neném. Aí nós temos duas coisas importantíssimas. A primeira, que vê que estava formando o ossinho, aqui nós já temos o osso do nariz, tá? Aí ele aqui, ó, tá? Esse branco lá, a ponta do nariz, aqui é o ossinho da testa, né? Uhum. E aqui, ó, o osso nasal, tá? A presença do osso nasal diminui o risco, principalmente para síndrome de Down, tá bom? Aqui eu tenho o perfil fetal, ó, eu tenho. Aqui o osso não apareceu porque é outra posição lá, pontinha do nariz, tá vendo? Uhum. Lábio inferior, superior, lábio inferior e queixo. O perfil fetal, quando ele é normal, ele também diminui o risco de síndromes fetais. Os nenéns sindrômicos, normalmente eles não têm perfil fetal normal, não. A imagem está em grande aumento, aí vai ficar um pouco, às vezes vocês vão ter dificuldade de jogar coisa, mas depois eu vou diminuir mais, é só para eu ver aqui, ó. Ele está com a mãozinha na frente ali, ó. Aqui, ó, essas duas bolinhas são as duas órbitas, onde estão os olhos, né? Que eu vou medir a distância entre orbitais. Ó, tirou a mãozinha. Aqui, ó, é o narizinho dele, a gente olhando de baixo do nariz. Ó, tá vendo? As duas narinas estão aqui. Uhum. A gente faz essa imagem para ver se também tem lábio leporino. Tá? Não tem nada ali. Aí eu meço a distância que a gente chama de distância interorbitária, ó, externo. Tá vendo? Ela dá idade estacional, ela deu 22 semanas e 3 dias, você tem 22 semanas e 5. É a mesma coisa, praticamente. Uhum. Então indica a distância normal entre as obras. Por que isso? Porque existem doenças sindrômicas que podem aumentar ou diminuir a distância. Não é o caso do neném. Então aqui eu tenho, a gente chama corte de lábios, nariz ou nariz e boca, que é o narizinho para ver se o neném tem lábio leporino. Aí eu medi a distância interorbitária. Aí dentro da órbita, né, que eu medi a distância, nós temos, ó, aqui eu tenho, ó lá, uma bolinha aqui e tem a outra ali, tá? Isso são os cristalinos. Cristalino está dentro do olho do neném. Então a presença dos dois cristalinos mostra que o nenenzinho tem os dois olhinhos, tá? E que não tem catarata congênita, que a gente fala. Olha o perfil dele, com a boquinha. É que o bracinho dele tá aqui na frente. Uhum. Olha lá a boquinha Que dele bonitinho. bonitinha, olha lá, o osso do nariz. O braço tá lá. Vamos ver daqui a pouco. Você não puxou seu nariz, não. O Não. nariz tá bem pequeno. Fininho. O nariz dele bem grande. Eu tenho tempo para crescer ainda, bom. Então no rostinho tá tudo muito bem, tá? Aí eu vou aproveitar também a posição do neném, que me favorece de ver, e vou ver o coraçãozinho uma vez. Ah, ele aí, bateu, ó. Pulando aí. Legal. É porque o coração, com a ponta mais para cima, é muito mais fácil de eu ver o coração do que quando ele está com uma pontinha, se ele nem virar e voltar aí para baixo, aí me dificulta muito. Então nós temos, ó, primeiro corte do coração que a gente chama de 4 câmaras. A Karine eu acho que pede depois eco fetal para vocês, que é o exame do coração do neném, tá? Geralmente ela pede. Aí nasceu com o coraçãozinho batendo. Aí a ponta do coração, ele está apontado do mesmo lado do estômago aqui, ó, que está do lado de lá. Isso mostra que a posição dos órgãos estão corretinha dentro do abdômen e a ponta do coração apontando para o lado esquerdo do tórax, que a gente chama de levocardia, que é o coração virado para o lado esquerdo. Esse é o correto, tá? Aí eu tenho um corte de 4 câmaras no coraçãozinho.
corte inicial, que a gente tinha um corte de 4 câmaras no coração. Então ele já está virando a ponta do coração para baixo. Tá lá. Aí eu tenho. Entre os ventrículos não pode ter comunicação. A comunicação entre os ventrículos ela é patológica. Não pode ter. Mas aqui, ó, aqui é o ventrículo direito, aqui é o ventrículo esquerdo, preto, né? E essa linha branca passando é o septo interventricular. Então não tem comunicação interventricular. Então o septo interventricular está normal. Tem um buraquinho dele, né? Aqui é o ventrículo esquerdo do neném, do coração, e aqui é a aorta. Aqui fala que a saída do ventrículo esquerdo, a saída do direito, três vasos. Saída, eu vejo quem sai do ventrículo direito é a pulmonar, quem sai do ventrículo esquerdo é a aorta, é o correto. Aqui a gente chama de parte de 3 vasos aqui. Um corte 4 câmaras, fica mais bonito aqui para a posição. Os 3 pulmões também mais. Assim, não estão deixando eu dormir. Ele também vê, nós também mexendo nele. Tá tranquilo, ele dá nem percebendo assim. Olha ele aqui. No último ultrassom que a gente fez com a Karina, ela falou que tá um pouquinho acima do peso. Não. Senta a cabeça que está. O neném é muito novo, não tem importância peso de neném nessa idade, né? Tá? Não, e tá bom ter ganhando e não um pouco, né? É. Quando não tem, né, o peso que deveria. Aqui então é o corte de 4 câmaras, aqui nós temos o pulmão esquerdo, e aqui em cima eu tenho o pulmão direito. Então, perfeitinho o coração do neném, não tem nada de errado, tá? Aí eu vou ver agora, aí vamos ver o batimento, tá? Os batimentos assim. Vamos escutar o coraçãozinho. Certinho, a frequência cardíaca 146. Coraçãozinho perfeitinho. Aí eu vou ver agora a cabecinha do neném, tá? Ele está sentado, tá? A cabecinha está aqui em cima dela. Eu vou medir. A
posição que ele está agora interfere em alguma coisa de que está normal? Não. Agora, importância nenhuma, tá? Então primeiro eu meço a circunferência cefálica. Então, olha o tamanho da cabecinha do neném. Olha lá, 22 semanas e 5, tá vendo lá? Isso tá aí, então mostra que o tamanho da cabecinha está crescendo de acordo com a idade estacional. Não precisa dar essa coincidência toda, né? Mas se o neném estiver crescendo, vai ser sempre próximo de 22 semanas ali, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então a cabecinha. Então aqui a gente vê, a cabecinha, ela tá, as medidas tudo de acordo com a idade estacional. Então a gente mostra que a cabecinha não tem microcefalia, não tem macrocefalia, não tem nada, tá? É isso que mostra. Aí eu tenho, passando ali, dividido, que a gente já vê até no primeiro trimestre, que é a divisão do cérebro do neném, ela em duas partes. Essa é a foice do cérebro, que é a divisão do hemisfério cerebral direito e esquerdo, tá? Cuja ausência é uma doença muito grave, que chama oroprosencefalia. Aí eu tenho lá dentro da cabecinha do neném. A primeira estrutura importante é essa aqui. Ele vem, faz uma voltinha, tem os dois hemisférios cerebrais, aí é o cerebelo fetal. Então, o cerebelo fetal normal, a gente mede a distância interorbitária. Na frente do cerebelo eu tenho uma área escurinha que chama cisterna magna, que está normal. E lá de cá eu já deixei, olha, essa área pretinha aqui na frente do plexo coroide é um ventrículo cerebral que tem líquido. Quanto distendida é uma doença também, que é a hidrocefalia ou ventriculomegalia, né? A do neném ainda é normal, tá? Tem nada. Cabo setor. Permissível. Tirei a foto. A mãozinha do lado, tá vendo? Só pra vocês verem aberta, que é Ai, que difícil legal. pegar a mãozinha aberta lá, os dedinhos. Olha lá, aqui é o indicador, tá? E aqui é o dedinho. É só que depois o neném fecha a mão e ele é muito difícil de pegar ele com a mãozinha aberta. Ali eu medi uma coisa que chama espessura da prega nucal. A espessura da prega nucal é a quantidade de pele que o neném tem na nuca. É um marcador também para cividal. Quando a espessura da prega nucal está aumentada, aumenta o risco também para síndrome, tá bom? O normal dela é até 6 milímetros. Então, até 6 milímetros é normal. O neném deu 5 milímetros, tá? Então, até 6 é considerado normal. Ali são duas estruturas, é a mesma coisa que praticamente qualquer é a mesma imagem. Isso aqui parece uma setinha que é o tálamo, e aqui tem uma imagem triangular meio pretinha que chama cava do septo pelúceo, a abreviatura e tal. Então, na cabecinha do neném tá tudo perfeitinho, não vejo nada de errado, tá? Aí ó, a cabecinha tá aqui do neném, então eu sei, ó, eu vou botar de costas pra nós, a cabecinha lá, eu vou ver a coluninha dele, olha lá, a coluninha até o finalzinho, olha, tá vendo? Ele tá sentadinho. Ele é o finalzinho da coluna, a maioria dos defeitos da coluna estão no finalzinho dele. Que aí no finalzinho, tudo bonitinho, não tem nenhum defeito na coluna, não tem nada. Então, pelo tempo que tá, já elimina totalmente a síndrome de Down ou ainda pode? Nada elimina síndrome, Não. ultrassom não elimina síndrome nenhuma, tá, Letícia?
O ultrassom funciona da seguinte maneira: se o neném tiver aumento tiver algum marcador, primeiro, se tiver algum defeito maior, por exemplo, uma cardiopatia estrutural, se tiver ventriculomegalia, se tiver algum defeito grande, esses nenéns todos têm um risco aumentado para doença cromosômica. Aí, na teoria, todo neném que tem um defeito maior seria indicado fazer estudo genético dele. Assim, essa é a primeira coisa. Segunda, os nenéns, quando eles não teriam defeito, porque tem as síndromes mais raras, geralmente elas são mais mal formadas, então tem várias coisas. Com relação a Down, ele tem esses marcadores que aumentam o risco de ter Down. Então, por exemplo, se o neném não tem osso nasal, tem aumento de espessura da prega nucal, ele é menor do que o esperado, são alguns marcadores. Quando ele apresenta esses marcadores, ele tem um risco maior. Quanto mais marcadores, maior o risco. Então, por exemplo, eu só não vi osso, eu não tenho osso nasal. Então esse neném tem um risco maior para ter síndrome de Down. Quer dizer que ele tem síndrome de Down? Não, de maneira nenhuma. Ele tem um maior risco. Funciona igual, por exemplo, se a mãe tiver 40 anos. Se a mãe tiver 45 anos e engravidou. O neném tem síndrome de Down? Não necessariamente, mas a idade dele é o marcador? Aumenta o risco, aumenta. Então, por exemplo, se a mãe tiver 45 anos, ela tem indicação de fazer estudo genético do neném, independente que ele não tenha nada, porque a idade materna aumenta o risco. Então, se o neném tiver todos os marcadores, se o neném tiver, por exemplo, igual o seu neném, vamos dizer, tudo normal, então ele não tem síndrome de Down? Não, de maneira nenhuma. Ele tem menor risco. Então, o risco já é pequeno. Quando o neném está tudo bem, o risco ainda diminui mais, mas nunca é zero. Eu fiz um exame, a mãe trouxe para fazer com síndrome de Down, o neném está com síndrome de Down, o morfológico foi normal. Bom, eu fiz uma outra moça, até de Pedra do Antro, que é perto, o neném tinha todos os marcadores, não tinha osso nasal, translucência no caule, lá em cima, o neném nasceu. Então é isso. Então, por exemplo, ela era mais velha, ela tinha mais de 40. Então, quando a gente jogou, quando joga por exemplo, pode jogar numa calculadora, o risco dessa paciente que o neném foi normal, deu 1 para 4. Só para vocês entenderem, você tem quantos anos? Então, até 35, o risco de ter síndrome de Down é de 1 para 800 a 1 para 1000, ou seja, a cada 1.800 a 1.000 gestações, uma tem síndrome de Down. Não quer dizer que todos os síndrome de Down nasceram, porque uma grande parte deles abortam. Mas a cada 800 a 1.000 gestações, uma vai ter síndrome de Down. Por exemplo, dessa moça que tinha mais de 40, a translucência aumentada, o risco dela deu 1 para 4. O que quer dizer isso? A cada 4 pacientes que engravidarem com tudo que ela tem, uma vai ter síndrome de Down. No caso dela, ela entrou nos 75% que não tinha nada, entendeu? É assim que funciona o cálculo de risco. Não é, o neném não tem osso no nariz, então ele tem síndrome de Down. Ele tem risco maior de ter do que os nenéns que não têm osso. Tem um risco maior do que os nenéns que têm osso. É assim que funciona. Então nunca é zero. Tanto é que no ultrassom, por exemplo, se você jogar tudo o neném tem tudo que você imaginar, que você possa imaginar. Se você jogar na calculadora, no máximo que ela vai dar 1 para 2, ou seja, 50% de chance de ter síndrome de Down, 50% de chance de ser normal. Ele não ultrapassa isso, não, porque ele não dá diagnóstico. Então é assim, tem marcador, tem risco aumentar? Tem. O que faz? Ou se a mãe quiser fazer estudo genético, normalmente tirar líquido, ou se não espera nascer, para ver se tem. É assim que funciona. Tá? Então vamos lá, top, coluninha perfeitinho, tá? Não tem nada de errado. Agora eu vou ver os 2 bracinhos e as 2 perninhas, né? Primeiro eu meço os ossinhos, ó. Ali, aqui eu tenho o ombro e aqui é o cotovelo. Ali é o húmero, que é o ossinho do braço, tá? Aí eu vou pegar o cotovelo aqui, ó, e vou ver o antebraço. Aí nós temos, cruza com depois nós vamos dar uma geral. Lá no antebraço eu tenho 2 ossinhos, o rádio e a unha. Eu vou ter que me ver separado, porque eu não vou conseguir pegar os 2 juntos, porque o braço ele roda. Então o osso roda em cima do outro. É diferente da canela, que a canela não roda, está sempre um do lado do outro. Aqui não, lá um cruza com o outro embaixo. Então, eu vou medir os ossos longos. Então eu tenho aqui ó, o húmero, né, que é o ossinho do braço. Aqui eu tenho o rádio, o de cima é o rádio, aqui pegou o pedaço da una, que é o outro braço, o ossinho que eu vou medir daqui a pouco. Aqui é o rádio, que é o ossinho do braço.
Aí o outro, olha lá, é a una, beleza. E a mãozinha tá do lado. Ela, aquela mãozinha que tá com a mão aberta, ela agora já fechou ela. Por isso eu falei. Opa, fechou. Aqui eu não peguei o dedão, mas são os 4 dedinhos. 1, 2, 3, 4. Aquela hora eles estavam abertinhos. Então o dedão fica mais separado. Quando o dedão fica mais longe, geralmente eu não consigo ver junto com os outros dedos. Então aqui eu tenho, só vou medir ele na geral. Então, una. Então, esse é o bracinho que eu medi, ó. Deixa eu ver se é esse que é o bracinho que eu medi. É esse, é o bracinho que eu medi. Aí ele aqui, ó. Então, olha lá. O ombro aqui, ó. O braço, o cotovelo, antebraço. Só que o neném vai mexer, né? Ela já levou a mãozinha lá pra baixo, ó. Olha lá os dedinhos mexendo. 1, 2, 3, 4 e dedão, tá? Olha lá. 1, 2, 3, 4 e dedão do lado. Sim. Então, esse bracinho completo. O bracinho, eu vou ver, eu não preciso medir os ossos se estiverem normais, tá? Se não tiver nenhum defeito, não tiver nada. Não devia ter. Se você fez o tração lá da nuquinha, a gente já viu braço e perna. Então, ó, bracinho que eu medi, ela esticou ele lá pra baixo. Aí atravessei pro lado de cá, o outro bracinho, olha que bonitinho, ó. O ombro, o braço, cotovelo de baixo e a mão, tá? Também feito a mão fechadinha. 1, 2, 3, 4, esse é o pé. Mas tem hora que começa a ficar aqui em cima, depois começa a ficar embaixo. Olha lá, então olha que bonitinho. Então bracinho normal, olha aqui, bracinho normal. Bracinho normal. Bracinho aqui, travessei o neném, bracinho cá. Então os 2 bracinhos normais. E aí lá embaixo, ó, como o neném está sentado, são as pernas, fica dobrado. Olha lá, a coxa, o joelho bem dobradinho, a canela. Depois nós vamos ver o pezinho. Aqui, ó, é o bumbum do neném aqui, ó, tá? Coxa aqui, coxa lá, o sexo tá lá no meio, ó. Tá vendo? É tudo bonitinho, essa aqui bonitinha, né? Não tem nem erro. Não. É uma genitália masculina típica mesmo. Aí eu vou medir os ossinhos da canelinha, depois a gente dá uma geral na canelinha. Deixa eu pegar esse aqui, tá melhor. Tíbia e fibra. Você tem que pegar os 2 ao mesmo tempo, vou medir separado. Tíbia e a fibra. Eu tenho a tíbia. Eu tenho a fíbula. Aí eu meço agora o fêmur, né, que é o osso da coxa. Deixa eu essa perna aí. Olha o pezinho, olha que bonitinho o pezinho. Que legal. O pezinho da outra perna, né? Olha o pezinho, olha lá, o pezinho, né? Olha, tem pé torto, o pé alinhado com a canela. E o outro pezinho é aquele que nós vimos também, olha, canela e pé, ó. Amiga do céu, você não tem pé grande. É? Tem um pé grande. Não. Você tá normal, Letícia. Puxou o pai dele, nossa senhora. Ah, lá, tem um dedinho ali, segundo, terceiro, Chega lá, quarto, fica espremidinho. a mãozinha, fica tudo. A mãozinha tá aqui embaixo, né? A mãozinha fechada lá do pé aí, ó. Deixa eu medir o pezinho aqui. Então eu vou medir o fêmur, né? Que é o osso da coxa. Pelo fêmur, o nenenzinho tem aproximadamente 26 centímetros, tá? 6 centímetros. Isso tudo. É, porque você mais ou menos O tamanho dele. meio normal ou tá meio grande Ah, demais? não, tá não, tá não. Na realidade, isso para nós, esse parâmetro de tamanho não interessa. Não é o peso que interessa, tá? E o peso já dá pra ver também? Claro, na hora que eu medi a barriguinha, ó. Então, dedão, segundo, terceiro, quarto dedinho, quinto dedo do pé. Porque a perna é toda dobrada. Coxa, joelho, canela e pé. Olha lá o pezinho, olha lá, mexendo. Bonitinho, mexendo. O outro pezinho pro lado de cá também. Olha lá, o outro pezinho, olha lá, os dedinhos. Os dedos compridos. Olha que bonitinho. Tá vendo? Aqui é o final da barriga, olha lá, o saquinho bonitinho, tá vendo? Aqui é a bexiga do neném, ele é o estômago dele. Então, perninhas e bracinhos perfeitinhos.
Agora eu vou ver dentro da barriguinha do neném. Eu vou fazer a imagem. Então, deixa eu pegar aqui. Essa bolha é o estômago, tá? Vou pegar mais embaixo aqui um pouquinho. Aí eu tenho o estômago e a vesícula biliar. Deixa eu pegar aqui. Então, estômago cheio de líquido. Então, estômago com líquido indica que o neném deglute bem, tem passagem normal da boca até o estômago. Essa outra manchinha do lado aqui, ó, vou só pegar aqui pra vocês verem. Olha lá, é a vesícula biliar dele, ali é a veia umbilical que leva o sangue pro menino. O que eu sei? Ó, se eu jogar uma cor, a veia tem sangue, ela vai encher de cor, que é o sangue. A vesícula não, vai ficar pretinha, a mesma coisa. Viu? Legal. Ah, tá vendo? A vesícula, como não é um órgão vascular, ela tá lá. E a veia tá em cima dela e enche de cor. Vou tirar a cor lá. O estômago também é líquido. Como o líquido não é vaso, não tem cor. Ó, tá? Então, estômago normal, vesícula biliar normal. Aí eu vou fazer justamente a biometria, ou seja, eu vou medir o tamanho da barriguinha. Aí o aparelho vai me dar o pezinho aproximado dele hoje, tá? Aí eu passo a circunferência abdominal. Ah, tá normal, tá muito grande não. Tá dando 4 escalas, deu uma tabela em torno de 480 gramas aproximadamente. O tempo tá. Normal. Tá quase um saquinho. Aí eu vou ver os dois rins aqui no abdômen, os rins são importantíssimos, ó. Então aqui eu tenho o estômago e aqui eu tenho uma imagem difícil de vocês entenderem, com essa bolinha preta no meio que é o rim. Essa área pretinha no meio do rim chama pelve renal, que às vezes pode estar dilatada e ser uma doença, tá? Não é o caso aqui do neném. Isso é normal, a pelve está normal. Então o rim esquerdo, aí atravessa a coluna do neném e o rim direito está aqui com uma bolinha ali. Vesícula biliar, rim direito. Então o rapazinho ele tem os dois rins estão perfeitos. Não tem dilatação, não tem imagem cística, não tem nenhuma doença renal. O cinza, que eu vou só dar um zoom. Ali é o tórax, tá vendo? O branco é o pulmão. Aqui é a divisão, ó. Ali é o coração, tá no tórax. Esse cinza é o fígado. Vesícula, rim direito, fígado, estômago. Tem uma parte mais branca, mais difícil de entender, intestino. Uma bolinha aqui embaixo, bexiga. Essa tá a bexiga tá vazia, né? Que faz xixi. Aí você tem o neném todo, ela abriu o bocão, olha lá. Opa, Ah, que legal. Olha que mais, Que legal. As costelinhas de lado, olha lá. Olha as costelinhas de lado. Do outro lado também. Aí eu vou ver os anexos da gestação. Placenta, líquido, cordão e medicolo absoluto, tá? Fechadinho. Placenta está na parede. Não tem placenta baixa, então o colo é aqui embaixo. A placenta, ela está na parede por cima, vai até lá em cima, né? Essa faixa branca é a placenta. Essa é a placenta. Olha a boquinha aberta de novo. Ai, meu. Ele engole ali, nem parece que ele fica com a boca aberta. Olha o sinais. A placenta. Boa.
umbilical, aí ele passa, né? Esse aqui é o cordão umbilical. Uhum. Eu pego ele entrando lá na barriguinha do neném, aí eu vou jogar a cor que me ajuda a ver, ó. Ele tá vindo, esse aqui é o cordão, vem lá de fora, ela entra na barriguinha do neném, as duas artérias, elas vão para baixo e para... Que eu peguei aquela que eu joguei cor, é a veia que leva o sangue lá pro coração do neném. E as duas artérias, elas ficam em volta da bexiga. Então, a gente, como eu estou vendo as duas artérias, a gente vê que o cordãozinho umbilical, ele tem os 3 vazios. Ele tem 2 artérias e uma veia, tá? Uhum. Isso é importante porque às vezes tem alguns cordões que formam faltando uma das artérias. A gente chama de artéria umbilical única. E quando está presente, aumenta um pouquinho o risco de ter outra malformação. Olha isso. Mas normalmente a artéria umbilical única não tem nenhum problema, tá? Eu tenho um cordão umbilical normal. Aqui tem a inserção na cordão. Aqui é um corte do cordão. Não quer dizer que venoso e arterial seja a cor, ele não é uma veia, artéria, depois ele vai voltar a veia de novo. Perfeito. E o último anexo, a quantidade de líquido da bolsa. Eu divido a sua barriga em 4 quadrantes. E ver as suas áreas independentamente. Normalíssimo. Tá tudo muito bem, então, tá? Não vejo nada de alterar. Então, o seu neném, ele não apresenta nenhum achado, nenhuma coisa que aumente o risco para sindidal, qualquer doença genética, tá bom? E também não vejo nenhum defeito físico do neném. Aí cai naquilo que nós conversamos. Ah, então o meu neném está tudo bem, não tem sindidal. Não. Não é que não tem sindidal, mas o risco que é pequeno para você diminui mais ainda, mas nunca é zero. Uma 3D nessa idade não funciona muito bem, não. A carinha está muito pertinho da parede. Eu não consigo perder muito bem o que está aparecendo, não. Não vai aparecer muito bem. É que o rostinho já não fica bom, ainda o rostinho agora encostou, tá vendo? Encostou na parede, eu não vejo. Deu uma encostada na parede que não deixa a gente ver muito bem. Olha lá, o saquinho, tá vendo o bumbum dele virado para nós? Olha lá, ele esticou a perninha lá, vocês não tinham visto a perninha esticada? Olha lá, ó, coxa, joelho, canela, as duas perninhas. Legal. É o bumbum dele aqui, ó, coxa ali, coxa aqui, joelho lá, as duas canelinhas e os pezinhos. Ele deu esticada nas pernas. O saquinho, o pentinho tava no meio, ó. Mas é isso aí, tá tudo muito bem. Tudo muito bem com o nenenzinho. É, rostinho. Vamos, mas